lá da feira. Uma cabaça, o cabaço, uma panela, uma macaxeira, uma pita de saíra, aquele capim que cheira. Vi andando pela estrada que era só sol e poeira, trazendo pimenta da quente, escolar da semente e saudade da tua esteira. Simples. Eu tinha te preparado uma casinha besta, amor espiando na fresta, da janela de fim de tarde, e uma horta pequenina, cheia de erva de cheiro, alecrim, hortelã, aipo, para fazer teus temperos, e tinha também coentro, que é uma mania minha, para as noites de calor, tipo cerveja geladinha. E eu vinha toda enfeitada, dando risada, e vinha me encostando, me roçando, para brincar com os teus dedos, e inventava umas graças para te afastar dos teus medos. Você levantava minha saia para descobrir meus segredos. Eu fingia que fugia, depois que fazia que deixava. E nunca você sabia se eu ria ou se eu ficava brava. Essas coisas mais a brisa me deixavam arrepiada. E eram tudo brincadeira, coisas do tempo do amor em cidade do interior. Vamos lá, listas, né? É um tipo de dado, às vezes, tem algumas linguagens, especialmente os funcionais já são básicos ali, né? Prolog também é uma sequência ordenada de uma quantidade de qualquer elementos, por exemplo, lista de nomes, PAM, list, pet, anatom, a lista de presença, né? Curiosamente, as linguagens que usam mais listas funcionais. Isso tem a seguinte definição. Linguagens vazias são representadas por parênteses ou nil, dependendo das linguagens. Listas não vazias, você divide em cabeça, lembra a questão da serpente, né? Cabeça é o primeiro elemento da lista, e a cauda, que são os demais elementos da lista. Obviamente, a cauda pode ser ou vazia, ou ter um elemento e uma cauda. Uma cabeça e uma cauda. Tá bom? Por exemplo, ABC você pode ler como A ser na cabeça e BC ser na cauda. E BC você interpreta como BC na cabeça e C ser na cauda. Tá bom? Pode especificar que o elemento de uma lista também é uma lista. Tá? A gente já viu isso também. Outro tipo básico que nós temos por aqui, né? Ponteiro. Na verdade, as linguagens modernas de hoje precisam de alguma maneira trabalhar com referências. Ponteiro é uma forma explícita de se trabalhar com referência. Então, você tem, na verdade, o conjunto de valores positivos potenciais são endereços memórias e o valor nulo, nil. Tá? Nós vimos isso em C++, tá certo? O operador asterisco dá um conteúdo da variável. E o E comercial retorna o endereço da variável. Tá bom? Nós vimos isso, né? Isso, essa questão de ponteiros. A ideia de ponteiros, como é que é? É uma variável que guarda o endereço de outra variável. Tá certo? Linguagem que não possui ponteiros inclui o sistema de gerenciamento de memória, controla o espaço utilizado e liberar o espaço que não está utilizado. Tá bom? Tipo string, em algumas linguagens são tipos básicos, tá certo? Observação, em Perl, Snowball e ML é um tipo básico. C e Pascal é um vetor de caracteres. C++ você tem tanto vetor de caracteres como uma classe de biblioteca padrão, tá certo? Pode ser implementada estática, semi-estática ou dinâmica, mas aqui está uma hierarquia de tipos. Quando a gente fala em tipos primitivos, a gente está falando de inteiros, caracteres simples, booleanos, intervalos decimais, pontos flutuantes e enumerados. Os outros tipos são compostos, né? Seja os recursivos, ponteiros, as uniões, a gente não viu isso. Mapeamentos, produtos cartesianos, potências, strings. São tipos compostos porque eles utilizam outros tipos como base para eles. Tá bom? As uniões são um conjunto de dados interessantes. A gente não teve tempo de vê-las em C++. Vou digitar aqui um exemplo, tá?
desculpa, era para separar por ponto e vírgula. Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui uma união, praticamente você declara um conjunto de tipos que podem ser guardados por aquela variável daquele tipo. Ou seja, uma união, ela pode ser um inteiro, chamado eval, ou um char tipo, um char cval, ou um float fval. De que isso é útil? Bom, normalmente a gente usa ela, por exemplo, para fazer os compiladores. A gente cria ela como um tipo de dado que pode guardar ou inteiro, ou ponto flutuante, ou char, tá? Mas só um deles vai ser guardado, os outros não vão, porque ela só pode guardar um deles, tá certo? E aí a gente cria uma classe que é o seguinte, ela guarda o tipo de dado que vai ser armazenado em um desse. Então, quando você está fazendo um programa no compilador, ele lê uma variável, isso aqui é um inteiro. Então, você guarda que o tipo daquela variável vai ser um inteiro e guarda o valor nessa outra variável. Essa outra variável é um caractere da letra D. Então, você guarda que o tipo do dado é um caractere e no outro você guarda a letra D. Então, fica muito útil, porque você pode guardar vários tipos de dados da mesma variável. Tá? Tipos distintos de dados da mesma variável, mas para cada instância, para cada objeto dessa união, apenas um dos dados vai estar presente. Tá? É muito curioso isso aqui. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Variáveis e constantes. Deixa eu projetar aqui para vocês. Tudo tranquilo, né, gente, até aqui? Ok, o objetivo de hoje é entender como é feito o armazenamento, né? E mecanismos que existem para persistência dos dados em memória secundária e assim por diante. O que acontece é, na programação não funcional, vamos dizer assim, a frase de Dijkstra é perfeitamente válida. Uma vez que o programador tem entendido o uso de variáveis, ele entendeu a essência de programação. Porque as variáveis são nossa chave mestra na maioria das vezes. A gente se acostuma, quando começa a programar, definindo tudo com base em condições sobre variáveis, para dizer se continuamos ou não, se damos uma interação ou não, se vamos para esse lado do programa ou desviamos para aquele alce ali. Tá certo? Então, quando a gente sai. Então, isso nos facilitou a vida em várias formas. E disso veio quando a gente saiu de assembly, programar em bits, né? Para programar utilizando nomes mnemônicos. Isso, como são mais fáceis lembrados, para aumentar a nossa leitura e nossa capacidade de escrever, tá? E a gente não fica tendo que trabalhar muito próximo da alocação de memória, né? A gente deixa isso para o compilador trabalhar boa parte dele, pelo menos. Uma parte, né? Variáveis são abstração, né? Não foge do conceito de matemática de variáveis, né? A diferença é que na computação tem memória associada para armazenar o estado, né? Que temos criação, inicialização e atualização. No geral, cada variável associada ao endereço de memória, ela tem um escopo, ou seja, uma visibilidade, o que delimita também o tempo de vida dela, tá? E a gente faz operações, na verdade, sobre esses endereços de memória, né? Sobre a memória desses dados binários da memória. O nome obedece às regras, tá certo? Lembra, por exemplo, que em C você tem 31 caracteres como limite, né? Que qualquer nome com mais de 31 caracteres, se tiver os primeiros 31 caracteres iguais a outro nome, é a mesma variável para C. Né? Java e C++ tem um espaço muito maior. Então, a propriedade da variável é o nome e o endereço que ela está ocupando a memória. Tá? A gente falou sobre os alios, os apelidos, né? Se lembram? Int é comercial E igual a R. Então, S é um apelido de R. A gente viu isso em C++.
Tá? Prejudica a legibilidade por um lado, mas é o que nos permite, por exemplo, passar as variáveis por referência para funções e aí trabalhar as funções sobre elas e retornar valores através delas. Tá certo? Então, se por um lado prejudica a legibilidade, nos favorece em mais poder para desenvolver as funções, né? Do contrário, por que a gente manteria algo que só dá desvantagem? Você pode até criar, achando que dá vantagem, a pessoa, só dá desvantagem, tira isso daí. Mas não, ela tem uma vantagem, é permitir a passagem por referência. Tipo, determina conjuntos de valores a variável, pode sumir. Em C, C++, Java, tudo é explícito, né? Você tem que dizer claramente. Em Python, o tipo você descobre no primeiro uso, não é isso? Você pode definir o tipo, mas normalmente você vai descobrir no primeiro uso. Tempo, valor, são a configuração da string de bits, e o tipo, e o tempo de vida, que é definido pelo escopo da variável, se é local, global, se é anônima, se é transiente, se é persistente. Né? Visibilidade, escopo de visibilidade, onde o programa vê isso daí, nós discutimos isso. Discutimos também a ocultação de variáveis, por exemplo, temos int x igual a 15, é uma variável global, mas dentro da main, ela vai ver a local. Então, escopo e visibilidade podem ser, você pode ter variáveis com nomes diferentes, que elas em ambientes, em blocos distintos, e uma ocultar a visibilidade da outra. Mas como possíveis visibilidades nós temos o local, o global, não é mesmo? A atualização pode ser completa ou seletiva. Completa, você tem dois objetos e atribui um ao outro, aí todos os campos são atribuídos. Seletiva, eu mexo só no campo daquele objeto. Tá bom? Constantes, a gente viu como são declaradas, né? Também possuem nomes, endereços e tudo mais. Aqui era melhor um exemplo em C++, porque a palavra const em C não funciona tão bem assim, né? Em C++, você não pode, qualquer estrutura valor constante produz erros, mas você tem constante, você tem um espaço memória alocado e o valor desse espaço memória não pode ser alterado. Armazenamento pode ser memória principal, são chamadas de transientes. Por quê? Porque quando o programa sai da memória principal, acabou. Persistente, memória secundária, nós gravamos ou em disco rígido, ou na web, ou em um DVD, ou em um pendrive, e assim por diante. Tá? Até as fitas magnéticas estão voltando hoje em dia, né? Porque tem uma capacidade agora muito maior. Memória principal, tá? É uma sequência grande, contígua, infinita de bits, tá bom? A alocação de variáveis pode ser no tempo de carga, por exemplo, Fortran, quando você carrega o programa na memória principal para executar ele, é quando ele aloca o espaço da memória para as variáveis. Isso nas versões antigas de Fortran, eu não vou falar sobre F Sharp, eu não conheço F Sharp. Em contrapartida, isso facilitava muito você codificar, você define um tamanho com mais segurança e aí por aí vai. O problema é que se você errou o dimensionamento do array, as coisas saem dão errado. Ou você subdimensiona e as coisas pipocam, ou você superdimensiona e as coisas dão um desperdício. Dificulta a recursividade, tá? Mas você tem essa situação. E o uso de recursividade às vezes é bloqueado, em especial quando você está programando em GPU. Mas eu não vou entrar nisso aqui, até que eu não tenho muito know-how disso. Ser uma coisa ou outra, mas não muito. A alocação dinâmica, você aloca espaço quando souber o tamanho e quando for necessário, né? O acontece durante a execução do programa. Pelo menos considerar que você esgota o tamanho do vetor, você precisa redimensionar, isso significa desalocar e realocar, ou que são operações pouco eficientes, né? O array list versus o linked list. O array list acaba sendo ineficiente por causa dessa alocação e desalocação desse stick encolhe do vetor. E às vezes cada vez acaba ganhando mais eficiência nesse sentido. Pilha e heap, né? Pilha é aquela parte que você
carrega uma função, guarda o estado da função e carrega a próxima função. Eu não estou falando de uma pilha normal como a gente tratou em estrutura de dados. Essa aqui é uma pilha de programação, né? Ela guarda as várias locais, que aquela locação bem definida, em que ponto do subprograma você está, e assim por diante. Heap é considerado new, por exemplo. Você está reservando espaço de memória fora da pilha para aquelas variáveis. E aí você tem regras de alocações. O tamanho é dinâmico, obviamente, mas as regras de alocações dependem da linguagem. Tá certo? Em geral, para você trabalhar com o heap, por baixo, a linguagem de programação, ela tem que ter uma lista de espaços disponíveis e uma lista de espaços ocupados. Uma pilha de programação está aqui, olha, ela tem os parâmetros da função, o valor o endereço de retorno, tá certo? E as variáveis locais. E essa é a pilha de execução. Tranquilos? Estou assumindo que sim, estou seguindo adiante. Tá? Alocação de subprogramas recursivos permitidos, né? O que fica bom porque só aloca quando é necessário, né? Esquema, reserva o topo da pilha, espaço suficiente para armazenar variáveis ou blocos. Ao encerrar o bloco, o espaço da topo da pilha é liberado, tá certo? E você retorna para o endereço de retorno que estava ali numa instrução de um ponteiro que guardava o endereço da memória para onde você deveria retornar. Problema de variáveis cujo tamanho se modifica em tempo de execução, tá? A RIP, diferente da pilha que tudo é organizado, bonitinho, assim, tem espaço para as variáveis, os parâmetros que recebeu, o valor de retorno, as variáveis locais, a RIP não vai ser tão organizado. Você vai alocando conforme o espaço, não vai ser um espaço contíguo, então você vai alocar em espaços diferentes de memória, usar para variáveis de tamanho dinâmico, e você tem uma regra de alocação não muito clara, indefinida para vocês, como usuários da linguagem. Tá certo? Vantagem: cópia redimensionamento variável operação de alto custo. Em ponteiro, não custa redimensionar variável, porque se aloca conforme a necessidade. A lista encadeada se aloca um novo elemento na lista, um novo nó na lista, conforme a necessidade. Não custa, quando você está com um array, você não causa prejuízo para acessar diretamente o índice daquele array. Aqui você torna lento esse acesso, porque você tem que navegar na lista até chegar lá. Obviamente, isso a gente está falando como se fosse vetor versus lista. Se você trabalhar com estrutura de dados tipo árvore de busca binária, árvore rubro-negra, isso desaparece, mas você vai ter um custo de programar elas de forma adequada. Por que não só o RIP? Por causa do gerenciamento que deu uma dificuldade, né? Lista de espaços disponíveis, lista de espaços ocupados. A lista de espaços disponíveis contém o início e o fim de cada bloco de memória disponível para ser alocado. Então, todo esse aloca, ele fragmenta um deles, tira um pedaço de um deles para sua variável. E a lista de espaços ocupados indica, então se aloca uma variável, que aquele trecho de memória está ocupado e por que variável. Tá? Por causa de você ter que manter essas duas listas, ela não é tão eficiente como a RIP, razão pela qual a gente adota o esquema híbrido, né? Nós temos a pilha de execução e a RIP para algumas variáveis, tá certo? Sub-áreas de memória são locais de alocação da execução do programa, o que com o tempo gera uma fragmentação da memória principal, né? Então você precisa de estruturas adicionais para controlar essas áreas livres alocadas e reduzir essa fragmentação. Então, em geral, o que a gente tem é a pilha de execução e alguma estrutura ali dentro, ou é uma lista encadeada, uma árvore de busca binária, uma tabela hash, e aí você vai na RIP, no montinho, com essa memória. Tá bom, meus amigos? Vamos seguindo. Já falamos disso, né? Alocações possíveis, regras de alocação de memória. Primeiro espaço, na lista disponível, como é que eu sei qual espaço eu vou alocar? No primeiro espaço disponível. No melhor espaço disponível, naquele que está com o tamanho mais próximo. Se for acima, ela tem que ser tipo uma fila de prioridades. Menos apto, maior tamanho. Cada uma dessas escolhas tem impactos diferentes na fragmentação de memória. O gerenciamento do RIP é encargo do programador.
Ou seja, temos comandos específicos, é mais eficiente. Quando é tudo em cargo do programador, é menos confiável, porque a gente esqueceu um delete, ou não prever quando ele desalocar a memória, ou não cuidar de um ponteiro que está apontando para o endereço específico, quando ele está apontando para o nulo, são formas de criar fontes de erros e tornam a coisa menos confiável. Mais trabalhos para debugar. C, C++, Pascal, quando você está usando os ponteiros clássicos. Quando você, um tempo de alocação é devido para a linguagem de programação, a linguagem de programação, a implementação do compilador dela é muito mais trabalhoso, tá? Mas você tem mais confiabilidade, tá certo? Você tem uma falta de controle sobre quando as coisas vão ser desalocadas, tá certo? Exemplos de que linguagem fazem isso? C++ de 2011 em diante, versão 2011 em diante, você tem os smart pointers, que cuidam disso, e em Java você tem um coletor de lixo, que são quase eficientes. Né? O de C++ é muito mais que Java, o pessoal tinha mais know-how para fazer isso. Quando finalmente fez bem feito. Java, ele é me perdoe, mas ele é um desperdiçador de memória. Memória secundária, guardar em discos ou pendrives, tá certo? Em geral, são arquivos seriais e diretos. Quando eu escrevo, no seriais e diretos quer dizer que você está escrevendo um artigo, uma coisa depois da outra, bem serial. Você pode também ter outra forma de escrita que não é serial. Vamos lá. Você tem abertura, você vai abrir só para leitura, vai abrir para escrita a partir do zero, vai abrir como anexo do final do arquivo, tá certo? Mas vocês viram isso em Python, imagino, tá certo? Como abrir, escrever e fechar. Banco de dados também tem uma outra forma de gerenciamento de dados em memória secundária. Quem estiver pegando estudo de dados 2 vai ver lá em algum momento as árvores B, que é o que os SGPDs utilizam. Não exatamente a árvore B, mas alguma variante dela. Tudo bem, tudo bom, tranquilo a aula de hoje? Quer alguma explanação a mais? Tudo bem? Quer que eu possa ajudar aí? Vamos, eu vou encerrar nos novos conteúdos de hoje por aqui. A gente continua em conteúdo novo na próxima aula. Se vocês quiserem algum esclarecimento, alguma dúvida, a gente tira aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês, tá? O que a gente começou a ver na aula passada e nessa é a teoria da disciplina em si. Então, a disciplina em si, ela começou agora, segundo o que é previsto na ementa. Mas a minha pergunta é a seguinte: vocês conseguiriam entender tão bem quando entenderiam hoje, sem ver C++ e sem ver escala? Meu Deus do céu. A cara de batata de vocês. Ou seja, eu estou perguntando, se a gente tivesse estudado C++ ou escala, a gente conseguiria entender esse conteúdo, ou tá tranquilo entender mesmo sem C++ em escala, ou C++ e escala facilitaram? Ajudou bastante. Então tá bom. A gente continua então na próxima aula, tá, gente? Porque às vezes eu tenho dúvidas se escala, eu sei que a gente precisaria passar mais tempo nela, né? Tá bom. Eu vou interromper por aqui, a gente continua segunda-feira, tá, gente? Tudo de bom, viu? Tchau, professor. Bom final de semana. Pra vocês também. Tudo de bom. Que bonitinho.